Saudações, meus amigos. Samuel Fogaça aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E eu quero compartilhar uma automação que eu desenvolvi esse final de semana para um produto que eu tenho aqui dentro da Ebenezer. E já faz tempo que era para mim ter feito isso e sempre fui indo postergando, postergando. Só que agora surgiu uma necessidade. Por quê? Porque a gente está com volume de cliente e já está muito, vamos dizer assim, exaustivo ficar fazendo um processo manual, sendo que pode ser feito aí através de um robô como esse aqui, para poder executar para mim toda essa performance. Na verdade, antes era um processo feito automático, só que daí a gente mudou a forma de pagamento desse produto. E por conta disso, tivemos que mudar toda a rotina ali, né, de recebimento das assinaturas ali dos clientes que usam a plataforma, né? A plataforma que a gente tem aqui é o Emplacador, é uma plataforma de gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Então a gente, além de ter a estrutura, a gente tem vários planos aqui, cada cliente usa um desses tipos de planos, um desses planos, né, para poder fazer todo esse processo. E a maior dificuldade estava sendo literalmente fazer a cobrança dessas assinaturas, né? É, até então, o formato de recebimento que nós usávamos era cartão de crédito, com uma integração com uma plataforma que uma empresa, né, uma instituição financeira que a gente usa, que é o FBES. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Desculpa aí que o celular aqui não sabia que tava alto, eu só queria tirar a notificação que estava incomodando, né? Mas eu não vou cortar, tá bom, gente? Eu não vou cortar porque a intenção aqui é ser bem próximo de você e mostrar a realidade do dia a dia de uma agência de tecnologia que vive aí não só de robôs, né, de inteligência artificial, mas também de focado ali em programação, né, que é código puro e fazendo essa mesclagem entre código e no code também, né? E aí, voltando ao assunto que eu estava, né? Eu precisava fazer isso. E daí, como a gente usava um meio de pagamento com a empresa Ifibank, a gente ainda usa, eu uso em outras plataformas, em outra estrutura. Continuo usando o formato agora, então não uso mais cartão de crédito, estou usando o Pix, né? Então eu precisava fazer toda essa gestão aí para poder avançar nisso. E o fato de ter que ficar toda vez mandando Pix, eu já tinha colocado aqui dentro da plataforma também essa opção, mostrar para vocês aqui, a opção da pessoa vir aqui na parte de assinaturas e ele renovar a assinatura, fazer todo o processo de gestão por aqui. Então eu já tinha feito isso. Só que, de qualquer forma, a pessoa acaba esquecendo, né? O cliente ele acaba esquecendo de que tem que pagar para poder continuar usando. E aí, além de ter montado toda essa robustez, né, com o nosso cobrador aqui, eu também fiz uma estrutura para bloquear o acesso dele no uso da plataforma. Então, automaticamente, a partir do momento que ele que está vencendo o plano dele, ele começa a ser notificado, ele começa em tela, né? E além dessas notificações, tem aqui o que eu quero mostrar para vocês com como pode a gente migrar, né? Fazer uma versão híbrida, tanto do código aqui, ó, que toda a minha estrutura é em PHP, da minha plataforma, como que a gente pode fazer toda essa migração do código conectada junto com o N8N para a gente poder ter aí uma escalabilidade, uma produtividade muito grande aí, principalmente nessa parte aqui de fazer disparo, né, em massa de mensagem. E a minha ideia aqui é poder explicar para você um pouco sobre como eu desenvolvi esse fluxo, qual foi o objetivo aqui, né, que a gente fez para que a gente conseguisse em um fluxo só a gente fazer vários formatos de cobrança, desde a pré-cobrança até depois que a pessoa, vamos dizer assim, passou o vencimento, ela não pagou
e aí continuo nisso. Eu acredito que com esse vídeo aqui já vai ser possível você ter vários insights aí de possibilidades que você pode ter, e dependendo do engajamento desse vídeo aqui, eu posso criar para vocês um tutorial aqui ensinando como fazer isso, só que ao invés de eu usar programação, igual eu fiz aqui, eu posso usar um Google Sheets, né? E ali coloca os planos de assinatura e toda essa questão e ensino vocês como fazer esse processo de cobrança. Fechou? Se esse vídeo der engajamento, a gente conseguir aí bater, é, sei lá, 20 comentários, né? Se a gente conseguir bater aí 20 comentários, né? Vai ser um prazer poder fazer um vídeo tutorial ensinando vocês aqui a como construir esse fluxo aqui que ficou, ó, sensacional. Fechou, pessoal? Então, eu acredito que já merece um like seu aí, né? Por favor, ajuda a gente aí. Eu acredito que com o seu like aí nós vamos conseguir criar conteúdos que é diferente daquilo que a gente já vê dentro do YouTube focado com N8N. Então, assim, o propósito do meu canal aqui não é trazer o mais do mesmo, né? Mas é trazer coisas diferentes de outras realidades que a gente vive, para que vocês venham ter uma perspectiva, uma visão mais extensa aí do quanto que você pode fazer com o N8N. Fechado? Então, vamos fazer essa troca de energia aqui, né? Eu entrego um conteúdo legal para você, um conteúdo de valor, e você devolve essa energia com curtindo, comentando aqui e compartilhando para aquele seu amigo ou naqueles grupos que você participa que fala sobre N8N. Fechado? Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, como eu quero que essa cobrança ela seja feita todos os dias, então eu criei um schedule aqui. Esse schedule ele nada mais faz do que ele literalmente ele faz aqui pra gente, ó, só para você ter uma noção, um cron job, né? Esse cron aqui, ele pega todos os dias às 8 da manhã, às 8 horas em ponto da manhã, ele vai iniciar esse processo de cobrança. E eu coloquei aqui de 1 a 5, que é de segunda a sexta. Eu não quero que ele faça cobrança finais de semana. Então, ele só vai cobrar de segunda a sexta. Beleza? A partir desse momento, o que que ele vai fazer? Ele vai criar uma requisição GET aqui, ó, com HTTP request, lá naquele arquivo que eu apresentei aqui para vocês, que é esse arquivo charges aqui, ó, que eu nomeei dentro do meu projeto como charges, tá? E esse arquivo ele me retorna detalhes dessa assinatura, por exemplo, o ID da assinatura, o status dela, o status de pagamento, né? Quando que foi startada essa assinatura, qual que é a próxima data de vencimento, né, do pagamento desse cliente, qual que foi a última data de pagamento. É, aqui ele mostra também os dados da empresa, porque a minha plataforma é uma plataforma multi-tenancy, então ele mostra aqui para mim os dados da empresa, como o nome da empresa, que é a razão social aqui, o CNPJ, o e-mail, o telefone e também detalhes sobre o plano, que é o nome e o preço do plano. Beleza? Então, entendidos de que esse código está fazendo isso, eu não vou expandir ali porque ele tem dados sensíveis de cliente, então por isso que eu não vou abrir aqui esse node, beleza? A partir do momento que a gente fez isso aqui, né, ele vai retornar para mim um JSON, né? E eu vou dar um split aqui, ó, usando aquele split out, sabe? Split, opa, acabei aqui, ó, split out. Então, estou usando um desse aqui, literalmente com o array que eu recebo ali, que é um array de subscriptions, tá vendo? Que eu estou mandando aqui. Através desse array eu consigo fazer esse split aqui, ele retornar um item por vez. Para quê? Para que eu consiga desenvolver um looping aqui. E através desse loop, né, obviamente a gente consiga aí. Eu vou atualizar aqui só para não ficar os dados e eu conseguir mostrar para vocês. Então aqui, ó, ele vai ele vai aqui, por exemplo, ele vai pegar no split, né? Eu acabei ainda mostrando um dado ali que não podia, mas tudo bem.
Aqui o subscript ele vai fazer literalmente isso. E aqui no loop ele vai fazer aquele processo do loop, né, com base nos itens que recebeu aqui. E aí ele vai entrar nesse code aqui, tá? O que que esse code faz? Ele é um código, né, que ele pega as inscrições, ó, então ele pega o item do fluxo, o item que está sendo direcionado naquele momento, e aí ele vai converter o next do para um date padrão aqui, né, do JavaScript. Como eu estou usando JavaScript aqui para poder fazer essas condições, né, então ele vai transformar o date que eu estou recebendo em string e ele vai transformar num formato de data correto, né, para poder a gente manipular aqui e fazer todo o processo que eu preciso. Qual que é o objetivo desse script aqui? Eu preciso pegar o status, que é faltam 5 dias para o vencimento, falta um dia, é o dia do pagamento e se já está vencido, tá? E ele vai me retornar com base nesses status aqui, ó. Latest 5 days, né? Latest on day, today e late, tá? Então ele vai trazer todo esse formato. Ele faz toda essa condição aqui e no final ele me retorna um JSON com o quê? Com os dados da assinatura que eu já estou trazendo de lá dentro do meu sistema com que eu peguei aqui, ó, desse JSON. Então ele está adicionando, e além desses dados, ele está adicionando do status, que é um desses status aqui, e além desse do status, ele também está trazendo para mim a diferença de dias. Então ele pode trazer tanto essa diferença positiva quanto negativa, porque se o cliente ele acabou não efetuando o pagamento naquele dia, que era o dia dele fazer o pagamento, então no próximo dia ele já tem que contar menos um, né? Então por quê? Porque no dia zero, que era o dia de fazer o pagamento, ele não pagou. Então no próximo dia ele já vai contar como um. Compreenderam? Isso tudo está com base no quê? Na data next to, que é essa data do pagamento, é a data de vencer, é a data de pagar, beleza? E com base nisso aqui, ele vai gerando para mim. E se nenhuma dessas datas está, vamos dizer assim, nenhuma dessas datas é a data, vamos dizer assim, principal, o que que ele vai fazer? Ele vai retornar como status none, significa que o cliente está em dia e que está tudo tranquilo. Fechou? Então, feito desse código aqui, eu trago essa estrutura para um switch, né? Que aí é onde eu vou pegar o quê? Eu vou, com base no status que eu acabei de gerar com o código ali, eu vou validar se é igual a today, a last 5 day, a last one day, e late e se for none, né? Se for none, ó, percebe? Se for none, ele literalmente ele vai vir para o próximo. Ele não vai fazer nada. Por quê? Porque ele está em dia. O cliente está em dia, né? Então, se for no today, o que que ele vai fazer? Ele literalmente vai entrar aqui e vai disparar uma mensagem para esse cara, né? Então, ele vai disparar uma mensagem para o cliente. A gente tem todas as minhas plataformas, ela tem um assistente virtual que se chama Samu. Bem, bem criativo o nome, né? Sugestivo. Ai, ai, muito legal. Mas o que que acontece? Ele vai enviar essa mensagem, ó. Olá, fulano de tal, olá, empresa, né? Samuca aqui do emplacador. Hoje é o dia do vencimento da sua assinatura do plano X no valor X, né? E ele está falando aqui, ó, garanta sua continuidade realizando o pagamento ainda hoje. Então, essa é a mensagem que o cliente vai receber, né? E dentro da plataforma ele também vai conseguir visualizar lá que é hoje o dia do pagamento e tal, e toda essa questão. Ele vai conseguir visualizar tudo isso. Feito isso, o que que acontece? Ele vai passar por todo esse processo aqui, ó, ele entra dentro desse merge, né? E daí, através desse merge aqui, ele entra nesse código, que é um outro código que nada mais é do que ele vai gerar um número randômico para mim aqui, que qual que é o objetivo? Ele calcula entre um mínimo e um máximo e ele me retorna aqui um número random entre esses dois números que eu passei aqui. Para quê? Porque como eu estou lidando com uma API não oficial do WhatsApp, né? E durante o dia pode acontecer de enviar muitas mensagens durante o dia, então eu preciso gerar isso aqui para quê? Para que o WhatsApp acabe não entendendo que é um spam,
que está acontecendo. Então, com base nisso aqui, eu consigo ter uma diferença gritante aí de espaço, de tempo de envio de mensagem. O meu robô vai estar fazendo tranquilo esse disparo e essas cobranças sem prejudicar o número que eu tenho já há muito tempo, beleza? E aí, com base nisso, com base nesse número randômico, ele pega esse wait aqui, ele espera todo esse tempo e aí o que, que ele faz? Ele volta para o loop para ir para a próxima inscrição e validar todo esse processo, tá? Então, essas três aqui, ó, essas três mensagens, tanto de today, last 5 days e last on day, todas elas vão passar por esse processo. Por quê? Porque é só uma mensagem de lembrete que eu quero enviar para ele, né? 5 dias antes, ô fulano, tudo bem? Ó, tá chegando o dia do seu vencimento. Um dia antes, ó, é amanhã, tá? Cuida para você não esquecer e tal. E aí, no dia, ó, é hoje, só para te lembrar que é hoje, né? Se acontecer, né, de todos esses avisos aqui, né? 3 avisos o cara vai receber. Se acontecer de todos esses avisos, o cabeção ainda esquecer, o que, que vai acontecer? O sistema ele vai entrar na parte de atraso, né? Então, contou o atraso, o que, que ele vai fazer aqui, ó? Lembra que eu criei o days diff aqui, que é a diferença entre os dias? Ele vai fazer uma condição aqui, ó. Unpaid lasted 3 days, né? Então, o que, que significa isso? Ele está fazendo uma validação aqui do seguinte, ó. Esse days diff, ele é igual a -3. Por quê? Porque eu quero que ele conte 3 dias. Se depois do prazo de vencimento, né, do dia lá do vencimento, contou 3 dias, ele não pagou, é o momento de eu fazer isso aqui com ele, ó, cortar a assinatura dele, entendeu? Aí aqui eu fiz duas condições. Por quê? Porque pode ser menor que, pode ser igual a -3 ou ele pode ser menor ainda que 3 dias. Ele pode estar mais tempo, né? E tem alguns clientes aqui que está mais tempo, né? Porque eu não tinha ainda rodado isso aqui. Então, imagina a loucura que estava. Eu precisava cobrar desse pessoal, né? Poder manter a plataforma ativa, né? Com os custos que a gente tem aí. Então, com base nisso aqui, o que acontece? Se for true, né, que realmente já tem 3 dias e que ou pode ser menor, menos, mais ainda que 3 dias em atraso, o que, que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui e vai validar o status. Qual que é o status? Esse status, para ele poder fazer o cancelamento, ele tem que ser, no mínimo, ativo ou past due. Esse past due aqui que significa que é atrasado. Entendeu? Então, se está atrasado, eu acho que antes de explicar isso aqui, eu vou explicar isso de baixo. Se ele for falso aqui, ó, vamos supor que não tem ainda 3 dias que está atrasado. O que que ele vai fazer? Ele vai vir, vai fazer um update na assinatura. Então, aqui na assinatura, tem, que é o outro código que eu tenho aqui, eu estou mandando o ID da assinatura, estou mandando qual que é o status, e aqui eu estou fazendo uma condição e fazendo a atualização do status dessa assinatura. Então, se a assinatura ainda não tem, o que, que ele vai fazer? Ele vai vir e vai atualizar a assinatura com um status chamado Past Due. Ele vai fazer dessa forma aqui. Ó. Ele vai atualizar com status Past Due. Feita essa atualização, ele vai enviar uma mensagem para o cara. Aí ele vai falar assim, ó, olá, fulano, Samuca aqui do emplacador, notamos que a sua assinatura do plano venceu em tal dia e ainda não consta o pagamento. Aí ali mostra, né, o valor em aberto. E aí ele está dizendo, ó, pedimos que regularize o quanto antes para evitar a suspensão do seu serviço. Então eu estou comunicando ele, ó, toma cuidado, você vai perder você vai perder a assinatura, né? E aí ele faz o mesmo processo, ele entra aqui, e passa aqui e dá continuidade aqui. Fechou? Aquele processo que você já sabe. Então, se ele for true aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai validar se é um desses status. Se for um desses, ele vai entrar aqui e já vai bloquear a assinatura. Então, ele vai mandar para aquele código lá um pay status foi cancelado. E aí ele vai bloquear o acesso do cliente, né? Então, ele vai vir e vai mandar uma mensagem disso que foi suspenso, né? Então, a mensagem que ele vai mandar aqui, ó. Olá, Samuca aqui do emplacador, sou assistente do plano, sou assistente, sua assinatura, né, do plano
tal foi suspensa por falta de meio de pagamento, a data de vencimento, o valor de novo. E aqui, ó, fica tranquilo, seus dados não foram perdidos. Para evitar, para reativar sua conta e voltar a ter acesso à plataforma, regularize o pagamento o quanto antes. Então, é isso aqui que ele está fazendo. Então, com base nisso aqui, pessoal, a gente vai conseguir já ter, porque dentro da plataforma, todo o formato de pagamento, checkout, é tudo já feito dentro da plataforma, então a pessoa consegue já renovar a assinatura tudo por ali. Quando acontece dele cancelar a conta, ele não consegue usar nada mais da plataforma, então ele já sempre fica caindo na tela para poder renovar a assinatura. E com isso a gente consegue ter o quê? Uma escala, que daí o sistema não depende de mim para poder ficar recebendo, cobrando e toda essa questão. O próprio sistema já é inteligente para poder fazer tudo isso. Beleza? Então, ó, eu acho que com isso aqui eu já consegui trazer insights para você aí. Então, esqueça, por favor, ajuda a gente, né? Curta esse vídeo, comenta aqui se você tem interesse em ter esse fluxo, né? Eu ensinando, vou ensinar vocês a usar uma planilha de Excel para fazer toda essa gestão. É, e com base nessa planilha ali, a gente fazer toda essa gestão aqui desse fluxo e disponibilizar isso para vocês sem dificuldade, tá? Comentem aí o que que vocês têm, se vocês têm interesse. Se não tiver interesse, não tem problema, né? Provavelmente isso vai se tornar um produto aqui que eu vou estar disponibilizando para quem tiver o interesse de querer adquirir. Fechou? Então, se você estiver o interesse, eu faço um vídeo tutorial e disponibilizo depois, né? Aí ou com custo ou não esse fluxo, mas só pelo tutorial você já vai conseguir desenvolver isso sem dificuldade, né? Mas a gente vai estar transformando isso também aí para você poder, se futuramente você não quer ver o tutorial, não quer ter toda essa questão, você vai ter a oportunidade de adquirir esse fluxo, beleza? Pessoal, embaixo na descrição desse vídeo aqui, para você que quer coisas diferentes com N8N, né, a gente tem aqui um agente responsável por fazer pesquisa de satisfação. É o Auto NPS Pro, tá? Vale muito a pena, é muito bom. A gente usa aqui para clientes e usa também nas nossas estruturas e dá muito certo, tá? Por quê? Porque a intenção desse produto é justamente você ter aí dados, né, para saber como é que está indo. E o mais legal disso, você vai ter um investimento baixo e vai poder vender de uma forma escalável isso, né, para vários clientes por um valor muito legal aí. Que eu tenho certeza que você pode colocar aí de 500 a 2.000 reais no bolso com esse fluxo que a gente está aqui disponibilizando para você. Vale a pena conferir no link, entra lá, vê o site, para que você tenha um pouco mais de conhecimento e clareza aí sobre esse fluxo. Para você que ficou até o final aqui desse vídeo, o meu muito obrigado. É sempre um prazer te receber aqui e o meu papel aqui é de ser o seu servo. Quero servir conteúdos para vocês. Mandem também sugestões, pessoal, por favor, aqui, para que a gente consiga ter esse diálogo, né? Eu quero ter esse diálogo com você, quero conversar com você mais, saber qual que é o seu desejo, o seu interesse, né? A gente vê que tem muito conteúdo hypado, né? Conteúdos que às vezes não traz uma grande realidade do dia a dia, né? E eu quero proporcionar isso para você, beleza? Então, meu muito obrigado. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. Fique à vontade. Meu número de telefone também está aqui embaixo. Se quiser trocar uma ideia, conte comigo. Estou aqui para te servir. Fechou, meu amigo? Um abraço e até o